Fala aí, tudo bem? Chegamos à terceira aula da semana KubeDev. Eu sou Fabrício Veronese e durante essa semana eu estou te mostrando como você pode se tornar um dos perfis mais desejados no mercado de TI, sendo capaz de colocar em produção aplicações escaláveis e que suportam milhares de requisições por minuto, isso tudo sem cair utilizando o Kubernetes. E nesse vídeo eu quero te mostrar na prática, hands-on, todo o processo de deploy da aplicação no Kubernetes. Vamos finalmente operar o Kubernetes. Além disso, eu quero abrir o jogo com você e revelar o blueprint, ou seja, a planta baixa do meu projeto e como ele tem ajudado dezenas de profissionais de TI a acelerarem o processo de transformação das suas carreiras com o Kubernetes. E se você caiu de paraquedas aqui, eu recomendo que você pause essa aula e assista as duas primeiras aulas, porque o que eu ensinei nessas duas aulas é fundamental para entender e aplicar o que vai ser ensinado nessa aula 3. E antes de passar o conteúdo de hoje, eu gostaria de agradecer mais uma vez a todo mundo que comentou, curtiu e principalmente tirou as dúvidas sobre a aula 2. Muito obrigado! Recapitulando, na primeira aula você aprendeu os conceitos e princípios fundamentais de containerização, Docker e Kubernetes. Conheceu os elementos que compõem cada um deles e viu como eles funcionam. Criamos, inclusive, uma imagem Docker que foi executada na nuvem com o Azure App Service. Mas o mais importante de tudo foi que você conheceu as grandes oportunidades que giram em torno do universo dos containers e do Kubernetes. E viu a importância de dominar o Kubernetes nos dias de hoje, pois cada vez mais as empresas estão adotando essas tecnologias e quanto mais cedo você adquirir essa habilidade, maior vai ser a sua vantagem em relação à maioria dos outros profissionais do mercado. Já na segunda aula, te mostrei que você também é capaz de dominar o Kubernetes e alavancar sua carreira. E mais, como os profissionais de TI estão fazendo para se destacar no mercado de Kubernetes, trabalhando 4 pontos fundamentais: conhecimento da ferramenta, mindset, comunidade e divulgação das suas próprias habilidades. Além disso, vimos 3 formas de instalar os ambientes no Kubernetes: local, as a service e on-premise. Foi realmente muito intenso. E agora, chegamos na parte mais legal do processo, que é o hands-on da aplicação. Vamos partir para o estudo de caso, onde você vai conseguir visualizar na prática todo o processo de deploy da aplicação. Antes de irmos para a aplicação, é importante entender quais são os objetos que fazem parte de um deploy no Kubernetes. Porque se você utilizar incorretamente, ou pior, não utilizar, você vai acabar perdendo todo o benefício que o Kubernetes te dá. E não adianta depois culpar a ferramenta. Então vamos entender aqui quais elementos fazem parte de um deploy no Kubernetes. O primeiro deles é o pod. O pod ele é o menor objeto dentro do cluster Kubernetes. É nele que você executa os seus containers. E quando eu digo containers, quer dizer que eu posso realmente ter mais de um container dentro do pod. Aí você deve estar se perguntando: pô, Fabrício, beleza, então eu vou pegar toda a minha aplicação e vou colocar dentro do pod, certo? Errado. Você não pode fazer isso utilizando apenas um pod. O meio que você utiliza mais de um container dentro de um mesmo pod é quando você está trabalhando com um pattern chamado sidecar, onde você tem o container com o seu processo principal, no caso pode ser a sua aplicação, e você tem containers que cumprem ali requisitos não funcionais da sua aplicação, que auxiliam o seu processo principal, como gerenciamento de rota, controle de segurança, criptografia, tráfego de rede, enfim. Você coloca containers auxiliares ali. Isso te dá uma flexibilidade gigante e um reaproveitamento de componentes também gigante entre as suas aplicações. Esse pattern ele é muito utilizado em ferramentas de Service Mesh. Mas isso, cara, é só lá na frente que você vai pensar em dar uma olhada sobre isso. Primeiro, foca no Kubernetes. Dentro do pod, os containers eles compartilham o mesmo IP, o mesmo file system, eles compartilham ali os recursos em comum, como se fosse uma máquina virtual. Lembrando bem, como se fosse, não é uma máquina virtual, ok?
Então, dentro dos pods é que eu executo os meus containers. Então, vamos dar uma olhada como eu faço para criar um pod dentro do Kubernetes. Aqui eu tenho o mesmo ambiente da aula 2. Eu tenho o Kind, tenho o AKS e tenho também o meu cluster Kubernetes on-premise. Aqui no caso eu estou utilizando o AKS como exemplo, mas funciona em qualquer um dos três sem problema nenhum, ok? Aqui também eu tenho o arquivo de configuração, eu deixei aqui, beleza. Para criar o nosso primeiro pod, eu tenho que utilizar o arquivo de manifesto. O que é o arquivo de manifesto? O arquivo de manifesto é um arquivo YAML, onde eu declaro o meu objeto que vai ser criado no Kubernetes. É a especificação do objeto que vai ser aplicado no Kubernetes quando eu executar o kubectl apply. Então agora eu vou criar aqui o meu primeiro pod. Então eu vou colocar aqui o arquivo meu primeiro pod, botar aqui .yaml, certo? Então eu tenho aqui o meu arquivo para criar o meu pod. O manifesto do Kubernetes, ele segue ali uma estrutura base. Ele tem o API version, que é a versão da API que você está utilizando no Kubernetes. Esse cara vai determinar qual endpoint que você vai se comunicar com o Kubernetes. Dependendo da versão, esse API version pode mudar dependendo do objeto que você está utilizando. Para descobrir qual é o API version correto, eu tenho aqui um comando que é o kubectl API resources. Aqui eu consigo descobrir qual é o API version que eu vou utilizar. Aqui no caso, ó, eu tenho o nome do objeto, tenho o short name, que é o atalho, tenho o name, que seria namespace, a gente não vai falar sobre namespace aqui, então ignora. E eu tenho o kind, que é o tipo que eu vou utilizar. No caso, eu vou utilizar aqui, ó, o pod. Como o pod não tem nada aqui, ele vai utilizar o API version V1. O V1, quando não tem nada aqui, é o que é utilizado, certo? E aqui eu tenho os outros que eu também posso utilizar. Vou limpar aqui e vou continuar a criação do meu pod. Logo em seguida do API version, eu tenho o kind, que a gente viu ali no API resource, que é o tipo de objeto que eu vou utilizar. No caso, estou utilizando o pod. Você vê que o VS Code ele tem um autocomplete, que te ajuda ali no processo de criação. Eu não vou utilizar ele aqui agora para poder mostrar para você passo a passo qual é o componente ali, a montagem do componente do pod. Eu vou dar um ESC aqui para ele sair e beleza, definir o kind. Logo em seguida, eu preciso declarar os metadados desse meu objeto. O que são os metadados? É o nome no meu pod, por exemplo, algumas labels que a gente vai ver logo em seguida. Enfim, tem alguns metadados que eu configuro utilizando o campo metadata. No caso aqui, eu só vou utilizar aqui o name mesmo, vou colocar o nome meu primeiro pod, certo? E vou colocar aqui também o último campo, que é o spec, onde eu especifico o meu objeto. Eu vou especificar o que vai ter nesse objeto. Como eu estou falando aqui de um pod, o que vai ter no meu objeto vão ser os containers que fazem parte desse pod. No caso, eu vou declarar aqui só um container, mas lembrando, eu posso ter mais de um. E aqui no caso, eu tenho que colocar o nome. Vou botar aqui Nginx, certo? E aqui eu vou colocar a imagem que eu vou utilizar pro meu pod. Eu vou utilizar aqui a imagem de um Nginx que eu modifiquei, tá lá no Docker Hub do kubedevio. Você pode utilizar também, tá lá público, pode seguir aqui o exemplo tranquilamente. kubedevio /nginx -color e aqui eu vou botar blue. Esse cara nada mais é do que um Nginx com um fundo azul, certo? Fabrício, simples assim? Cara, simples assim. Tão simples quanto isso.
Então vamos lá, vou salvar aqui e vou aplicar kubectl, apply, -f, meu primeiro pod. Ah lá, o pod foi criado. Então, sempre que eu quero aplicar um arquivo de manifesto, como a gente fez na aula 2, eu utilizo o kubectl apply -f e o arquivo. Tem também lá aquela flag "-r" maiúsculo que ele vai entrando recursivamente nas pastas. Mas aqui eu só tenho um arquivo, vou utilizar o "-f" mesmo. Foi criado e para listar os meus objetos no Kubernetes, eu tenho o comando kubectl get, e esse get aí vai listar algum objeto. Qual é o objeto que eu estou trabalhando aqui? No caso, eu estou trabalhando com pod, então get pod. Executo, tá lá, ó, rodando aqui o meu primeiro pod dentro do meu cluster Kubernetes. Se eu quiser ver o detalhamento desse pod, ver o que tem nele, quais são os dados que tem ali dentro dele, o que tem dentro desse pod, eu preciso também executar um outro comando, que é o kubectl describe pod. E aqui eu vou colocar o nome do pod, que no caso é meu primeiro pod. Executo, aqui ó, eu tenho o detalhamento desse meu pod. No caso aqui ó, o name, namespace, que no caso a gente não vai falar sobre isso aqui, o node, que é em qual nó que esse pod está sendo executado, é bem interessante ver isso também. Aqui o start time, a labels que a gente vai ver logo em seguida, o IP dele dentro do meu cluster Kubernetes. Lembrando, dentro do meu cluster Kubernetes, todo pod ele tem o seu próprio IP dentro do cluster. Então esse aqui é o IP também. Se eu tivesse um outro container dentro desse pod, eles estariam compartilhando ali o mesmo IP. Aqui no caso é Container ID, aqui a imagem que eu estou utilizando, aí o Image ID, a porta, no caso eu não defini porta, a gente vai ver mais para frente também. E aqui são outros dados que para a gente aqui não interessa muito. O legal é que também tem aqui embaixo ó, os estágios de criação, os eventos de criação desse pod. Aqui, ó, ele foi schedulado, está fazendo o pooling da imagem, criou e startou, certo? Então eu tenho aqui o kubectl describe para me dar o detalhamento dos pods. Um ponto muito interessante em relação ao uso do pod é que, beleza, é nele que é executado os meus containers. Só que o pod sozinho, ele não vai te atender, ele não funciona corretamente. Por quê? Vamos fazer o seguinte, kubectl get pods novamente, né? Eu tenho aqui o meu pod, beleza. Se eu deletar esse cara, ó, kubectl delete pod, vou passar o nome, meu primeiro pod. Estou deletando, que kubectl delete pod é para deletar um pod, ou um objeto, um outro objeto, caso você especifique outro objeto. Deletou, beleza, vamos listar aqui agora esse pod. Ah lá, eu não tenho mais o meu pod sendo executado. Então o que acontece? O pod sozinho, ele não me dá resiliência no que eu quero fazer da minha aplicação. Eu não tenho resiliência da minha aplicação. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa com esse pod, ele vai morrer, nenhum outro vai ser criado e a minha aplicação foi para o saco. E isso para mim é ruim, porque o Kubernetes acaba não conseguindo controlar esse meu pod, não consegue controlar aí os meus containers. Para isso, eu tenho um outro objeto que vai fazer esse controle de pods da minha aplicação. Então, sempre que você for subir a sua aplicação, nunca, repetindo, nunca utilize o pod sozinho, porque você não vai ter esse controle, certo? Inclusive, existe um termo para isso quando você está utilizando um pod que não tem controlador ali envolvido, que é o
naked pod. Então, quando você está utilizando um pod que não tem controlador, é o naked pod. E para utilizar um controlador, eu tenho vários no Kubernetes, tá? Mas o que a gente vai focar aqui, que é o mais comum, é o Replica Set. Então, vamos dar uma olhada no Replica Set logo em seguida. Antes de falar sobre Replica Set, eu preciso te explicar o que são labels. Todo objeto no Kubernetes, ele pode ser marcado com labels, que nada mais é do que uma coleção de chaves e valores. E sempre que um objeto precisa interagir com outro no Kubernetes, e que vamos dizer que isso é muito comum, você vai utilizar os seletores que vão falar, olha, eu quero interagir com os objetos que têm essas labels aqui. E aí você consegue interagir ali com um objeto com o outro. Vamos dar uma olhada como é que funciona aqui utilizando os pods. Ó, voltando aqui, eu tenho o meu primeiro pod. Eu vou copiar e colar aqui esse arquivo e vou botar aqui meu... Deixa eu colocar aqui, segundo pod. Segundo pod. Deixa eu pegar aqui o nome, trocar aqui também o copy. E agora eu vou botar aqui, ó, meu segundo pod. E agora aqui embaixo eu coloco também o meu labels e vou colocar aqui app igual a nginx color. Certo? Vou aplicar esses dois aqui. kubectl, apply, -f. Vou colocar aqui o meu primeiro pod. Opa, meu primeiro pod. -f de novo. Meu segundo pod. E vou aplicar. E vai criar aqui dois objetos no cluster. Então, kubectl get pods. Ah lá, eu tenho os dois rodando. Só que se eu quiser listar o meu objeto que só tem a label app nginx color, eu consigo aqui utilizando, ó, -l app igual a nginx color. Ah lá, aí só vai listar o meu segundo pod. Aqui eu estou fazendo com a listagem utilizando o getPods, mas os objetos no cluster Kubernetes fazem a mesma coisa, só que através de selectors, ok? Então agora vamos entender o que é o Replica Set. Como eu falei, o Replica Set ele é um controlador. Ele fica junto lá com o Controller Manager que nós vimos na aula 1. Mas qual é o papel dele orquestrando aqui os meus pods? Sempre que eu vou aplicar a minha aplicação em produção no meu ambiente Kubernetes, eu vou especificar quantas réplicas eu quero do meu pod. E sempre que eu digo número de réplicas, o Replica Set ele vai ficar sempre ali analisando o número de réplicas que eu desejo ter no meu cluster e vai ser responsável por garantir que eu tenha esse número também no meu Kubernetes. Então, se eu alterar o número de réplicas desejadas, ele vai sempre querer igualar, aumentando ou diminuindo. Nem sempre ele consegue porque tem outros elementos aí em volta, recurso do Kubernetes, restrições, enfim. Mas ele vai sempre tentar igualar esse número de réplicas. Então, o Replica Set é o elemento que me dá a escalabilidade e a resiliência. Porque sempre que eu mato um pod ou um nó do meu cluster Kubernetes cai e eu perco ali aqueles pods, ele que vai ser responsável por criar outros no lugar. E a mesma coisa quando eu mudo ali a quantidade de réplicas que eu desejo ter. Ele vai sempre analisar esse número de réplicas e vai fazer o possível para igualar. Vamos dar uma olhada na prática como é que ele funciona. Então agora vamos criar o meu Replica Set. Primeira coisa é criar aqui o meu primeiro Replica Set.yaml. Beleza, criei aqui o meu Replica Set, o meu manifesto. E agora eu vou declarar a mesma coisa, API version. Aqui no caso muda, porque eu não vou utilizar o V1. O API version do Replica Set é o apps/v1, certo?
venho aqui agora e coloco o kind. O kind vai ser réplica 7. Metadata, eu vou colocar name, meu primeiro réplica 7. Certo? E agora eu vou botar o spec. O spec muda aqui em relação ao pod, porque eu vou especificar o meu réplica 7. A primeira coisa que eu vou especificar é o número de réplicas que eu vou ter no meu réplica 7. No caso, eu vou colocar aqui 1. Podem ter casos que você não vai ver ali o número de réplicas, porque quando você não especifica, ele considera sempre 1. Então, não precisa colocar. Eu gosto de colocar para especificar o número de réplicas. Beleza, coloquei aqui. O outro cara que eu tenho que colocar em seguida é o que a gente chama de selector. Lembra que eu falei da seleção de labels e seleções com selector? Aqui eu já começo a utilizar isso. Por quê? Porque eu tenho que especificar qual vai ser a seleção de pods que eu vou gerenciar. Então eu preciso colocar aqui os selectors baseado em labels. Então eu vou colocar aqui o meu match labels, que a minha seleção vai ser por bater ali o valor, a chave valor da minha label, do pod, e eu vou colocar aqui app and next. Beleza, já setei aqui o meu match labels. Agora eu tenho que setar o meu template. O template é justamente o template do pod. Eu tenho que especificar aqui o pod que eu vou gerenciar com esse réplica 7. Então eu vou pegar aqui basicamente os dados do pod, vou pegar até aqui, ó, vou até copiar aqui e vou colocar dentro do template aqui do réplica 7. Não muda nada, deixa eu só melhorar aqui a indentação, botar aqui o spec, opa, containers, name, image, tudo certo. Aqui no caso eu só vou substituir o name, porque o name aqui eu vou utilizar vários pods, então eu não vou especificar um nome ali direto. Aqui eu tenho que mudar esse cara para quê? Para as labels, porque eu tenho que especificar as labels aqui para bater justamente aqui em cima com o match label. Então eu vou copiar aqui e vou colocar igualzinho. Se você tentar aplicar esse réplica 7 com as labels diferentes, ele não funciona. Então se atenta a isso, ok? Ok, beleza. Tá aqui criado. Agora eu vou aplicar kubectl apply -f meu primeiro réplica 7. Executo. Beleza. Criado. Vamos listar agora kubectl get. Só que agora eu não vou listar os pods. Eu vou listar o réplica 7. Então eu venho aqui get réplica 7. Ah lá, ó. Criou aqui o meu primeiro réplica 7. E ele me mostra, ó, quantidade desejada 1, quantidade corrente 1 e ready, que está pronto ali, que está em execução, 1 também. Então agora eu vou dar uma olhada no pod que ele gerou. kubectl, getPods, ou getPod também. Aqui, ó, ele está aqui com o meu pod criado, ó, meu primeiro réplica 7. Tá até aqui também, ó, os outros dois que eu criei. Vamos fazer um teste e deletar todos esses pods. Eu vou vir aqui, ó, kubectl, delete pod, meu primeiro pod, executa e vai deletar o primeiro, certo? kubectl delete, meu segundo pod, deletou. Agora eu vou pegar aqui o nome desse aqui, que tem esse cara aqui no final, deletou, deixa eu voltar, beleza? kubectl delete pod, vai deletar também, certo? Deixa eu dar um clear aqui. E agora eu vou executar kubectl getPods. Ah lá, ele só lista um pod. E você vê que o nome é diferente, ó. Se eu colocar aqui o... Ah, eu já copiei. Mas o nome aqui é diferente. Começava com L, alguma coisa assim.
e ele criou outro. Até pelo tempo aqui, ó, o age é 10 segundos, tinha mais tempo que foi criado o primeiro pod. Então, esse cara aqui foi criado por quê? Porque eu deletei o pod anterior. Aí o Replica 7 vê, cara, o desired é 1. Pô, mas o current tá como 0. Pô, eu tenho que criar um novo. Se eu listar aqui novamente, kubectl get replica 7, tá lá, ó. Ele tá com os dois estados aqui agora iguais. Então, pô, maneiro. Funcionou aqui o meu replica 7 garantindo a resiliência. Eu tenho agora a resiliência aqui dessa minha aplicação, desse meu Nginx Color. Se eu aumentar aqui, será que eu vou ter a escalabilidade também? Eu vou ter aqui o controle do número de réplicas, eu vou escalar esse cara? Vamos testar, vou executar aqui kubectl apply novamente, que eu vou aplicar a alteração que eu fiz e vou especificar aqui o meu primeiro replica 7. Executo, já configurou aqui, kubectl get pods, olha lá, ó, ele está num processo de criação de novas réplicas. Deixa eu aumentar aqui, deixa eu botar aqui 20. E eu vou aqui aplicar novamente. Já aplicou, clear, clear. Vamos lá, get pods. Olha lá, ó, tá com todos agora rodando de boa. Tem aqui 2 que são mais antigos, aqui na verdade 4, né, porque eu tinha botado 4, depois eu coloquei aqui menos, botei mais na verdade. Se eu colocar aqui novamente, sei lá, para 2 e aplicar, ele vai aplicar, ó, kubectl get pods. Ah lá, e começa o processo de terminar alguns pods também, para igualar ali o 2. Se eu listar aqui kubectl get replica 7, ele vai me mostrar, ó, meu desired é 2, current 2, ready 2 também. Deixa eu botar um número aqui maior para aplicar e depois a gente listar aqui os pods e ver a mudança. Apply, aplicou, e o get, aqui ó, ele criou os 50, mas eu só tenho 2 como pronto, como ready. Olha lá, porque eles ainda, olha lá, vai aumentando, ele está em processo ainda de criação. Se eu listar os meus pods, olha lá, eu tenho alguns ainda aqui em processo de criação. Tem meus 50 pods aqui. Agora, se eu for aqui novamente, eu tenho aqui os 50. Beleza. Você nota que a nomenclatura também muda, ó. Aí ele coloca o nome do replica 7, a nomeação é baseada no nome do replica 7 e mais esse hash aqui, esse conjunto de caracteres que é colocado no final. Justamente para eu não ter ali sempre o mesmo nome, já que eu estou trabalhando com várias instâncias do meu container, do meu pod, na verdade, eu vou criar aqui vários, então vou criar vários nomes. É aquele conceito que eu falei anteriormente. Você está lidando com gado, você não está lidando com pet, você não está lidando com o seu animal de estimação que você dá o nome ali bonitinho. Não, qualquer nome que eu colocar aqui tá legal, esse cara não vai durar muito tempo, né? A ideia é que o container ele seja efêmero, nasce, morre infinitas vezes ali, várias vezes por um período de tempo ali relativamente curto. Você vê que aqui eu subi e desci pods, subi e desci containers dentro dos pods numa velocidade muito alta. Eu subi aqui 50, se eu vier aqui agora, botar 2 novamente, eu tô matando esses caras. Olha lá, eu tô aplicando aqui, vou dar um get replica 7, olha lá, ó, ele vai começar a matar uma porrada. Aqui, ó, os meus pods de 50 pods viraram 2 pods. Olha lá, está em processo de eliminação, vai eliminar aqui, deixa ele ir terminando para a gente ver, mas daqui a pouco, já diminuiu bastante. Eu vou aqui, ó, já tem 2. Então meus containers ali, meus pods, eles são sempre ali morrendo, estão sempre ali morrendo o tempo todo, estão nascendo, enfim. A nomenclatura aqui pouco importa. Como é que você vai trabalhar com eles? Utilizando o labels e os selectors.
Pô, beleza. Então eu tenho aqui a minha resiliência e a minha escalabilidade. Consegui definir aqui que eu vou ter a resiliência e a escalabilidade fazendo esse teste utilizando o Replica 7. Mas uma característica muito importante do Kubernetes também é o gerenciamento de versão. Ou seja, eu consigo mudar de uma versão para outra, garantindo downtime zero, que ele vai fazer ali a troca de versão para mim progressivamente. Vamos ver se eu consigo fazer isso com o Replica 7? Eu tenho aqui duas réplicas rodando, né? kubectl, getPods. Estou aqui com ele rodando, utilizando o Brew, certo? Copiar aqui, ó, kubectl, describe pod. Vamos dar uma olhada aqui na descrição desse pod. E a gente vê que... Cadê a imagem? Tá aqui, ó. Estou usando o Brew. Beleza. Certinho. Vamos agora mudar esse cara pro Green. Eu vou botar agora uma outra imagem para ser gerenciada aqui pelo Replica 7 dentro dos meus pods. Beleza. Vou salvar aqui. Vou deletar e vou aplicar. kubectl, fly, -f, meu segundo... Opa, meu... Ah não, meu primeiro Replica 7. Apliquei. Beleza, configurou aqui. Vou executar agora o meu kubectl. Opa, kubectl describe Replica 7 e vou colocar aqui o meu primeiro Replica 7 para verificar a especificação do Replica 7. Tá aqui, ó, os eventos, igualzinho no pod. Aqui tá criado, aí diz, ó, a imagem que eu tenho que utilizar é o green. Beleza, aqui, ó, tem até o label também. Aqui o current, desired, running. Beleza, tá tudo certo. Agora vamos dar uma olhada no meu getPods. Tá aqui rodando, certinho. Agora, deixa eu dar uma olhada aqui, kubectl. Opa, describe pod. Vamos ver aqui a imagem. Ué, tá aqui com Brew. Tá vendo? Ele não fez para mim a mudança dos pods, colocando ali com a nova imagem de container. Pô, como é que eu vou ter essa atualização? Como é que eu vou mudar pro Green? Para fazer essa alteração utilizando o Replica 7, eu teria que fazer aqui, ó, kubectl. Deixa eu listar aqui novamente, getPods. E eu vou executar aqui, kubectl, delete pod. Deletei e agora eu vou ver como é que aconteceu, ó, kubectl, getPods. Aqui, ó, beleza, ele criou um pod novo. Aqui, ó, tanto que o age tá 32. Beleza, tudo certo. Executo aqui kubectl. Opa, describe pod. Para eu verificar esse pod. Vamos ver. Aqui, ó. Agora ele está com green. Ou seja, eu alterei a especificação desse Replica 7 por uma nova imagem. Só que ele não faz a troca de versão para mim. Para fazer a troca, eu teria que deletar pod a pod. Pô, nada prático. Cadê a automação que eu tenho ali com o Kubernetes? Pô, o Replica 7 não atende, então, esse gerenciamento de versões. Para isso, eu tenho mais um elemento que vai ficar por cima do Replica 7, gerenciando o Replica 7 para controlar essa versão, que no caso é o deployment. O deployment ele vai atuar como um gerenciador do meu Replica 7 e o Replica 7 como um gerenciador dos meus pods. Você vê que é uma cascata, né? Eu tenho o pod sendo gerenciado pelo Replica 7 e depois eu tenho o Replica 7 sendo gerenciado pelo meu deployment. Mas que gerenciamento é esse? Sempre que eu faço uma alteração de versão, seja mudar a tag da minha imagem, seja colocar uma imagem a mais, enfim, qualquer mudança que eu faça ali em relação à especificação do pod que está sendo gerenciado por esse deployment,
ele vai fazer o quê? Ele vai criar um outro réplica set que vai gerenciar essa nova versão. E aí os pods com a nova versão vai ser criado. E o réplica set antigo não vai gerenciar mais pod nenhum, porque ele vai estar ali inativo, entre aspas. E por que o deployment ele faz essa troca? Porque o deployment ele é tão sinistro, assim, ele é tão bom, que o que acontece? Você, sempre que muda a versão, ele vai ter o réplica set novo. Mas eu tenho o recurso de voltar a versão. Eu posso fazer um rollback. Pô, deu algum problema nessa nova versão e eu preciso voltar à versão anterior. Então o que ele faz? Ele elimina, ele tira o réplica set atual da atividade, ele vai inativar, entre aspas, aí, o meu réplica set e vai ativar o réplica set anterior. Eu consigo mudar da versão atual para a versão anterior muito rápido. Então isso me dá uma gestão de versão da minha aplicação no Kubernetes excelente, porque eu consigo gerenciar essa troca de versão garantindo downtime zero. Vamos dar uma olhada no deployment. Então agora nós vamos criar o deployment. Vou fazer aqui a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Vou criar aqui o meu primeiro deployment.yaml. E aqui eu posso até fazer o seguinte. Eu posso pegar a especificação do réplica set aqui toda e utilizar no deployment. A única coisa que vai mudar é aqui o kind, que vai ser o aqui o autocomplete vai ser o deployment. Então aqui eu estou especificando o deployment, o réplica set vai ser declarado intrinsecamente e aqui eu tenho a especificação do pod. Simples assim, quando eu estou trabalhando com deployment eu não preciso especificar o réplica set porque está intrínseco aqui que o réplica set vai ser criado. Deixa eu mudar aqui também, ó, vou mudar aqui para o deployment, certo? Então a estrutura do réplica set e do deployment é a mesma. Vamos aplicar esse cara para a gente ver. Opa! Deixa eu voltar aqui para o Blue, certo? Vem aqui, vou especificar aqui o Blue. Beleza. E vou utilizar aqui kubectl, apply, -f, meu primeiro deployment. Ok, vai criar para mim, certo? Está aqui, kubectl, get deployment. Ah lá, criou o meu deployment. Ele diz, olha, eu tenho ready 2 de 2, up to date 2, ou seja, atualizado eu tenho 2 e disponível eu tenho 2 também. Então aqui é o meu desired e aqui é o meu current. Se eu listar o meu réplica set, eu vou ter isso também lá, só que a nível de réplica set. kubectl get réplica set. Tá aqui, ó, meu réplica set criado. Você vê que mudou aqui também, ó. Eu tenho o nome do deployment, eu tenho aqui as chaves, um conjunto aqui de caracteres especificando o nome do réplica set. Isso por quê? Porque o réplica set agora, ele também vai ser alterado ali várias vezes, porque sempre que eu mudar a versão, o réplica set vai ser criado também. Aqui eu tenho o meu réplica set antigo, vou até deletar aí também, ó. kubectl delete réplica set, vou botar aqui o réplica set, deletou, kubectl get pods, eu tenho aqui os pods que eu tenho criado agora no meu cluster Kubernetes. Você vê que aqui, ó, quando eu deletei o réplica set, ele começou a deletar os pods também vinculados a ele. E só ficou os pods aqui que estão vinculados ao deployment. Aí você vê, ó, o padrão agora é esse, ó, o nome do deployment, que junto com os caracteres forma o nome do réplica set, tá aqui, ó, e o nome do pod aqui junto com esse caractere, esses caracteres formando o nome do meu pod. Então, se eu vier aqui, ó, copiar kubectl delete pod e colar, eu tenho aqui a exclusão do meu pod que está vinculado ao deployment. Vamos lá, deletou, kubectl get pods,
aqui ó, eu tenho um pod novo aqui rodando no meu cluster Kubernetes. Agora, vamos ver aqui a escalabilidade, a resiliência eu tenho. Vamos botar aqui 20 de novo e vamos aplicar kubectl, apply, -f, meu primeiro deployment. Apliquei, beleza. Kubectl, get pods. Olha lá, tá a criação dos meus pods. De novo aqui, kubectl, get pods, para ver todos rodando. Aqui, ó, tem todos rodando de boa. Agora, vamos testar a alteração da versão. Vou atualizar, vou botar lá o green de novo para a gente ver o que vai acontecer. Eu tenho aqui o meu get pods, vou alterar aqui para green, vou salvar, deixa eu subir esse cara aqui de novo e agora eu vou aplicar kubectl, apply, -f, meu primeiro deployment. Apliquei. Vamos dar uma olhada no get pods. Olha lá, ó. Ele está fazendo a troca para mim. Ele está trocando os pods antigos com a versão antiga, que está lá como terminating, e aqui botando, ó, a criação dos meus pods novos, olha lá. Terminando os antigos e agora está com a versão nova. Você nota que todos os pods têm um age aqui, ó, de alguns poucos segundos. E se eu entrar no describe, kubectl, deixa eu limpar aqui para a gente ver melhor, clear, kubectl, describe pod, tá? Olha lá, eu tenho a especificação do meu pod já com aqui, ó, a imagem utilizando o green. Pô, fantástico. Então eu tenho aqui o meu gerenciamento de versão também com o deployment. Deixa eu abrir aqui de novo. Se eu listar então, aqui ó, kubectl get replica set, eu vou ter justamente aqui ó, os dois replica sets. Eu tenho o replica set que está agora atual, rodando a versão com o green, e eu tenho o replica set rodando a versão blue. Agora, eu quero fazer um rollback desse cara. Eu quero voltar atrás e fazer com que esse cara fique ativo, com os pods rodando a versão blue, e o green fique ali inativo. Porque, pô, eu não estou utilizando esse cara agora. Eu quero fazer um rollback da minha versão. Para isso, eu vou executar o comando kubectl rollout undo deployment meu primeiro deployment. Aqui eu consigo fazer o rollback da minha aplicação. Ó. Meu primeiro... botei aqui separado. Meu primeiro deployment. Lá, deu rollback. Kubectl get pods. Tá lá, ó. Mesmo processo voltando atrás da minha versão. Como se eu estivesse atualizando. Na verdade, eu estou até atualizando, mas eu estou botando uma versão anterior. E se eu executar aqui, ó, kubectl get, deixa eu limpar aqui novamente, clear, kubectl get replica set, lá, a minha versão mais recente, ó, com o green, tá aqui inativa, e esse cara aqui, que é mais antigo, tá rodando de boa, rodando agora ativo. Se eu listar aqui, ó, kubectl get pods, agora eu tenho os meus pods recriados com a versão antiga. Se eu der um describe aqui, kubectl describe pod, lá, beleza, versão blue. Pô, tranquilo. Esse cara, então, esse gerenciamento de deployment está resolvido. Esse meu gerenciamento está resolvido. Já entendi quais são os elementos para fazer o deploy no Kubernetes. Mas agora eu preciso acessar esses meus pods. Eu preciso acessar o Nginx que está ali rodando em cada pod, em cada container ali dentro de cada pod. E, cara, não consegui fazer isso ainda.
Se eu quiser acessar individualmente cada um deles, eu consigo. Existe aqui, assim como o Docker, um recurso que eu faço um bind da minha porta local com um bind da porta lá do container dentro do pod, que é o port forward. Eu posso fazer aqui, ó, kubectl get pods, para eu pegar aqui o nome de algum pod, e eu consigo fazer isso, ó, kubectl port forward, boto aqui o elemento que é o pod, coloco aqui o nome do pod, vou botar aqui a porta 8080 com a porta 80 do meu pod. Beleza, tá com port forward, deixa eu agora abrir aqui um browser e vou botar, ó, localhost 8080, ah lá, ó, tá o meu pod aqui funcionando, estou conseguindo agora acessar. Só que não é prático, dessa forma que eu não vou conseguir expor meu serviço lá para receber os workloads, receber as requisições. Eu preciso do elemento que vai expor os meus pods. E não só expor os meus pods, mas fazer o balanceamento de carga entre as instâncias. Então eu preciso do elemento de Service Discovery, que vai catalogar os meus serviços, vai catalogar os meus pods e vai fazer o balanceamento também desses serviços. Para isso, eu tenho um objeto no Kubernetes que é o Service, que a gente vai ver agora. No Kubernetes eu tenho o Service que tem esse papel de Service Discovery. Ele vai catalogar os pods que obedecem ali uma regra de seleção, ou seja, ele utiliza selectors para selecionar os pods e vai expor esses pods utilizando o endpoint desse service. E claro, vai fazer o balanceamento de carga também entre os pods. Eu tenho 4 tipos diferentes de service. Eu tenho o Cluster IP, que é utilizado internamente ali no cluster Kubernetes, então eu não exponho ele para o mundo externo, é utilizado só dentro do cluster. Eu utilizo o Cluster IP quando eu vou fazer uma comunicação ali com um banco de dados ou outro microserviço que não vai ser exposto externamente, só vai ser ali de consumo interno por outros serviços. Eu tenho também o Node Port, esse cara já expõe externamente. Só que, para você acessar ele, você vai utilizar o endereço de algum dos nós do cluster Kubernetes. Um detalhe muito importante também é que ele utiliza alguma porta, que é um range de porta, na verdade, que é dedicado a ser utilizado pelo Node Port. Por padrão, é da porta 30.000 até a 32.767. Então, no momento que você cria um service do tipo Node Port, uma dessas portas é exposta e você faz um bind dessa porta com a porta do service. Esse service é muito utilizado em cenários que você está trabalhando com algum cluster Kubernetes on-premise. Já no service do tipo load balancer, você trabalha conectado a um serviço de nuvem. Ou um cenário on-premise, você tem algumas ferramentas tipo MetalLB que também te ajudam a utilizar o load balancer. Mas basicamente, o load balancer, ele obtém um endereço IP do seu serviço de nuvem ou desse seu serviço MetalLB e expõe o service utilizando esse IP. Então, esse serviço ele é muito utilizado em serviços de Kubernetes as a Service, onde você não tem acesso aí direto aos nós do cluster Kubernetes. E por último, eu também tenho o External Name, que é um serviço que faz o caminho oposto. Ele expõe um serviço que está externo internamente no cluster Kubernetes. Esse tipo é muito pouco utilizado, certo? Então vamos dar uma olhada como é que a gente vai expor esses pods que eu criei com o deployment do Nginx Collar. Então vamos lá, eu tenho aqui os meus pods, dá uma olhada aqui, kubectl get pods, e agora eu quero expor eles para o meu mundo externo, aí, externamente no meu cluster Kubernetes. Como eu estou utilizando o AKS, eu vou criar um serviço do tipo load balancer, ele vai gerar para mim um IP externo e eu vou acessar os meus pods externamente no meu cluster. Então, vamos lá, eu tenho que criar o meu service. Vou criar aqui o meu manifesto do service.yaml e aqui eu vou colocar o meu API version e vou utilizar aqui o V1, que é
o API version do service. O kind vai ser o service. Metadata, vou botar aqui name, meu service, certo? Aqui o spec, eu vou utilizar aqui o selector e eu vou colocar app nginx. Vou botar aqui, é isso aí, é isso mesmo, aqui ó, tem que estar igualzinho. Esse label tem que bater. E agora eu vou adicionar aqui também o type, que vai ser load balance. E vou adicionar aqui o meu ports, que no caso a porta vai ser a 80. Eu vou utilizar a porta 80 aqui desse container. O que é muito importante fazer aqui também, um outro campo que é bom especificar nos seus containers, é a parte de porta também aqui. Eu vou botar o container port, certo? Que é a porta que eu vou estar expondo aqui do meu pod. Eu vou aplicar tanto um quanto o outro. Vou vir aqui, 80, certo? E agora eu vou aplicar esses dois. kubectl, apply, -f, service. E vamos fazer essa alteração também aqui no meu primeiro deployment. Vou até fazer o seguinte aqui, eu vou pegar aqui, vou diminuir aqui o número de 20, vou botar 2. Não preciso de tantas réplicas assim. Beleza. kubectl get pods. Aqui ele está terminando. Já criou aqui o novo para mim. Está terminando aqui de eliminar os outros. Eu venho aqui kubectl get services para ver o meu serviço aqui, ó. Já criou aqui um IP externo para mim. E eu vou verificar aqui. Deixa eu abrir aqui uma aplicação. Deixa eu pegar aqui e colocar o IP. Vamos ver. Opa. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. O IP tá certo. Tá certo. Deixa eu copiar aqui novamente. Opa, alguma coisa aqui, peraí. Não acessou. Vamos ver o que aconteceu, ainda está carregando aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui no que aconteceu. Get pods. Ah, agora foi. Estava carregando aqui ainda. Então aqui, ó, eu tenho a minha versão verde, certo? Vou fazer aqui a alteração, ó, pro blue. E vou aplicar novamente. No caso, não vou utilizar aqui o service. Vou só aplicar aqui o meu primeiro deployment. Ele vai fazer a troca para mim, ó. Tá fazendo a troca para mim, já até fez. Fez? Fez. Vamos entrar aqui. Opa. Tá aqui no verde ainda. Eu botei lá no blue. Botei o blue. Ah, lá foi. Já trocou para mim para a versão blue. Então, utilizando o service, eu exponho os meus pods, tanto externamente, como eu fiz aqui utilizando o load balance, quanto internamente utilizando o cluster IP, que aí só internamente no meu cluster eu vou conseguir acessar. Então agora que a gente tem os conceitos do deployment, do replica set e do pod criado, junto com o service, vamos partir para colocar a aplicação no ar. A aplicação de exemplo que nós vamos usar é uma API de cadastro de produto que eu escrevi em Node.js e está lá no GitHub do kubdev, kubdev/API produto. Na verdade é github.com/kubdev/API produto. E essa API, como falei, é escrita em Node e ela se comunica com um banco de dados MongoDB. Então eu persisto os dados num banco MongoDB. Então, quando for fazer esse deploy, eu preciso do MongoDB e da API. Ponto muito importante. Lá no GitHub não tem os manifestos, que eu quero que você escreva e aprenda, e também não tem o Dockerfile dessa API, que eu também quero que você escreva. Então, vamos fazer passo a passo a criação primeiro do Dockerfile e depois dos manifestos para fazer o deploy
no Kubernetes. Então, eu vou pegar aqui a minha API, o código, né, da minha API, vou copiar aqui e vou usar nesse mesmo diretório aqui que já está aqui aberto. Vou abrir aqui e vou executar git clone, colando aqui a URL, vou dar um enter, opa, coisa errada aqui, deixa eu abrir novamente, agora não, deixa eu pegar aqui, deixa eu fechar aqui melhor, agora sim, vou executar aqui, git clone, certo, então eu já clonei aqui o meu projeto. Eu vou deletar aqui esses exemplos que eu utilizei, só vou deixar aqui o kind cluster porque é interessante lá na frente. Eu criei aqui o projeto, na verdade eu fiz o download aqui do projeto, clonei o repositório e eu tenho aqui a minha API. Se vocês quiserem depois podem dar uma olhada no código, não tem problema nenhum, podem alterar, tranquilo. Então, o que eu vou fazer nesse ponto? Eu vou primeiro criar o Dockerfile. O Dockerfile vai ficar aqui dentro. Deixa eu criar aqui o arquivo Dockerfile. E eu vou criar o Dockerfile assim como eu fiz antes lá na API conversão. Primeira coisa é o from, para poder botar a imagem que vai ser a origem. No caso aqui, no caso vai ser o Node, vou botar aqui versão 14 do Node. Vou colocar o workdir, no caso vou utilizar o /app. Vou fazer a cópia dos meus JSON, dos meus packages. Package.json. Botar aqui o meu diretório corrente da API, no caso o /app. Vou executar aqui o npm install, para eu poder executar a criação do npm install para baixar os node modules. Beleza. Vou copiar aqui todo o resto. Lembrando, eu faço aqui primeiro o npm install copiando o package para eu aproveitar o cache das camadas. Se eu copiar tudo aqui direto e executar npm install, sempre que eu mudar o código JS ou qualquer outro arquivo que não seja o package, eu vou executar o npm install novamente. Eu não quero isso. Eu quero aproveitar as camadas de cache ali do Docker. Beleza. Fiz aqui o copy, o meu expose lá para expor a porta 8080. E aqui eu vou iniciar com o cmd node, app.js. Certo? Já fiz aqui a minha API. Então agora eu vou criar a minha imagem Docker da API. Vou vir aqui, API produto, src, tá lá o Dockerfile, vou executar agora o docker build -t, vou colocar aqui kubedev io /api semana kubedev, vou botar aqui v1 e vou botar aqui o contexto. Dou Enter e vai fazer a criação da minha imagem Docker. Beleza, criei aqui a imagem, vou executar aqui o docker image.ls para listar as imagens. Está aqui, ó, a minha imagem está criada. E agora eu vou pegar essa imagem e vou subir lá para o Docker Hub. Vou executar docker push a imagem aqui e o v1 que é a tag. Então vou subir agora a minha imagem. Beleza, subiu minha imagem, vou dar uma conferida aqui, deixa eu entrar aqui em hub.docker. Vamos ver lá em kubedev.io. Tá aqui, ó, API semana kubedev
Tá aqui, ó, minha imagem, semana Kubidev com V1, beleza. Então agora eu tenho a minha imagem já criada também. Vou partir para a criação dos manifestos do Kubernetes para poder aplicar minha aplicação lá no Kubernetes. Vou criar aqui dentro do API Produto uma pasta K8s para poder organizar melhor os meus arquivos de manifesto. E aqui eu vou criar uma pasta que vai ser o meu MongoDB, onde eu vou ter tudo do meu MongoDB. Vou ter o deployment e o service, porque eu preciso não só criar o pod com o MongoDB, mas eu preciso expor esse cara com o service. Primeiro eu vou criar então o deployment. Deployment.yaml. E agora eu vou passar pelo processo de criação do manifesto. Vamos lá, API version, botar o apps/v1. Agora eu vou botar o kind, vai ser do tipo deployment, não vou botar o autocomplete, metadata, vou botar aqui o name MongoDB, e aqui eu vou botar o spec para poder especificar aqui o meu deployment. Primeira coisa aqui vai ser o número de réplicas, no caso vai ter uma só. Vou botar aqui o selector, vai ser match label, onde eu vou ter o app MongoDB. E agora eu vou botar aqui o meu template. O template é a especificação do meu pod. Então eu vou botar o metadata, labels, e preciso colocar aqui a label igualzinha, conforme eu falei lá atrás. Tem que estar batendo, senão esse cara aqui vai dar erro. Eu vou até colocar aqui, ó, diferente para vocês verem que ele não vai aplicar. Então agora eu coloco os meus containers, vou botar aqui dentro do outro spec os containers, onde eu vou colocar MongoDB, o nome, a imagem vai ser Mongo, vou botar aqui uma versão 4.2.8, porque é uma boa prática eu colocar a tag. Vou botar aqui as portas que eu vou utilizar desse pod, que no caso vai ser a 27017. Então a porta desse container vai apontar para a porta do pod 27017. E aqui eu vou colocar as variáveis de ambiente. Por quê? Se a gente olhar a documentação do Mongo, deixa eu abrir aqui, eu preciso configurar variáveis de ambiente nesse meu container. Por quê? Porque eu preciso definir o nome do root e a senha para eu poder acessar o banco aqui, ó. Eu tenho que especificar esse cara. Então eu preciso especificar aqui também. Então eu vou botar aqui o env, justamente o nome das variáveis. Deixa eu pegar até aqui, ó, o username, certo? E aqui o value. O value vai ser MongoDB user, que eu estou setando o user. Vou colocar aqui, vou copiar esse cara para só trocar os valores e vou botar aqui o password, certo? Aqui o password e aqui vai ser MongoDB pwd, certo? Aqui está criado, ele só vai chiar aqui por conta de algumas configurações a mais, por conta do plugin, mas por enquanto eu não vou entrar nessa profundidade, porque eu iria começar a detalhar demais esse deployment. Aqui eu quero primeiro fazer o meu deployment inicial. Então vamos lá, fiz aqui, beleza. Então tá aqui o meu deployment. Eu vou agora fazer o seguinte, aplicar esse cara, kubectl, deixa eu limpar aqui, kubectl, não, primeiro eu tenho que voltar aqui, beleza, agora sim, kubectl, apply
-f k8s MongoDB deployment. Aqui, ó, aquilo que eu falei, ó, o selector não bate, tá vendo? O MongoDB não tá batendo com o Mongo, então eu igualo esse cara, aplico de novo, você vai ver que vai funcionar. Ah lá, funcionou. Então agora vamos listar. kubectl get pods. Ah lá, tá criando o meu MongoDB. Tá até aqui ainda os meus deployments aqui, os meus pods dos deployments. Deixa eu deletar esse cara. kubectl delete deployment. Meu primeiro deployment. Deletou. Deixa eu listar aqui. Beleza. Tá encerrando, só ficou o do MongoDB. Só que agora, esse pod, ele tá criado, mas não está exposto. Eu vou criar agora o service que vai gerar o Service Discovery para expor esse meu pod. Vou criar aqui também service.yaml. Beleza, criei aqui. Agora a mesma coisa, API version v1 kind service, no caso. Opa! Service metadata name, opa, MongoDB service, spec aqui eu vou botar o selector app MongoDB. MongoDB? É isso aí. Vou especificar aqui o port vai ser 27017 e aqui o type dele vai ser cluster IP. Se eu não colocar nada, ele já considera como cluster IP, mas vou colocar aqui para deixar bem claro que o tipo dele é cluster IP. Beleza, vou aplicar esse cara, kubectl, apply, deixa eu pegar ele aqui, e no caso eu vou utilizar o service. Ah lá, aplicou, kubectl get service. Ah lá, criou para mim, ainda tem aqui o outro service também, vamos deletar, kubectl delete service. Certo, já criamos então o MongoDB e o service do MongoDB. Agora eu vou fazer o da aplicação. Vamos lá, criar a pasta aqui API e vou criar também aqui o deployment.yaml. Agora eu vou utilizar aqui o autocomplete para vocês verem como é que funciona. Eu escrevo kind deployment, dou um tab, ah lá, ele vai criar para mim a estrutura base, certo? Mas eu vou dar um Ctrl Z aqui porque eu não vou utilizar, só para vocês verem como funciona. Eu vou utilizar aqui o API version apps v1 kind. Vou deixar aqui o deployment. Opa, deployment. Opa, certo. Deployment metadata, vou botar name API spec. Mesma coisa, réplicas 1 selector match labels app API template metadata, que vai ser a estrutura do meu pod. Vou criar aqui os meus labels app API. O spec vai ser o meu container, vou botar API. Deixa eu pegar aqui, opa. A imagem vai ser lá o kubedev io barra API semana kubedev. Deixa eu conferir se é isso mesmo, que agora eu não lembro.
Vou voltar aqui. É isso mesmo. Deixa eu até copiar aqui logo o nome. Mais fácil. Pronto. Botei aqui a tag também. Beleza. Botei a imagem. Agora eu vou colocar a porta. Ports. E aqui vai ser o container port. Vai ser o container port vai ser a 8080. Certo. Aí aqui, no meu caso, eu vou... Deixa eu pegar aqui e colocar a variável de ambiente, também que eu preciso com a conexão do banco. Vou botar aqui o name, vai ser... Deixa eu pegar o nome aqui no código, até para vocês verem onde é que está. Aqui... Ah, tá aqui. Aqui, ó, MongoDB URI. Vou voltar. Deixa eu pegar essa colinha aqui da Connection String e vou botar aqui no Velo. Certo. Aí aqui eu tenho que botar os parâmetros corretos com o que eu configurei aqui, ó. MongoDB User, vamos ver se está certo. Eu já estava errado aqui, ó. MongoDB User, MongoDB PWD. Aqui não vai ser localhost, porque eu vou acessar o MongoDB. O nome do host vai ser o nome do service, que eu vou estar acessando o meu service. Então, vou pegar aqui o MongoDB Service e vou colocar aqui. Então, beleza. Criei aqui o meu deployment para minha API, certo? Agora, eu preciso criar o meu service. O service eu vou vir aqui, mesma coisa, service.yaml. E vamos lá, API version v1, v1 kind service metadata name, name API service. Meu spec que vai pegar aqui o meu selector, que vai ser o app API. Vamos conferir aqui, app API, tá certo. Vou só aqui copiar e colar para ficar mais simples. Aqui vai ser meu ports. Aqui no ports é interessante que eu tenho que fazer uma alteração. Eu expus no meu deployment a porta 8080. Por quê? Porque lá no meu Dockerfile, aqui, ó, eu uso a porta 8080. Lá na minha aplicação, eu uso, ó, 8080. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que fazer uma troca de porta. Deixa eu voltar aqui. Por quê? Se eu utilizar a porta 8080, eu vou ter que sempre colocar o URL 2.8080. Eu não quero ir para a porta padrão HTTP, que é a 80. Para isso, eu configuro aqui no meu serviço a porta como 80, porque eu estou expondo para o meu serviço a porta 80, mas eu digo que o meu target port, que é a porta-alvo dessa minha porta 80, é a 8080. Então ele vai fazer esse change de porta para mim, certo? Tem que ficar de olho nesse pequeno detalhe aqui em relação à API, certo? E agora eu vou colocar aqui também o meu type como load balancer, já que eu estou criando aqui para ser executado no meu serviço de cloud, certo? Então beleza, funcionando aqui a gente testa, vamos aplicar, ver se vai funcionar. kubectl, apply-f, k8s, API. Eu vou já executar tudo aqui, vou botar só a pasta executar, que aí vai pegar todos os YAMLs que estão nessa pasta e vai aplicar. Beleza, e já aplicou aqui, vamos dar uma olhada, kubectl, get pods. Tá lá, ó, os dois pods rodando, tanto da API quanto do MongoDB.
E agora eu vou testar esse cara pegando lá o meu IP do service. Pegando aqui um get service, pegar esse IP aqui e vou abrir aqui na minha aplicação. Já está aqui com API-docs, mas já viu que está funcionando ali, ó, e abriu o URL, beleza, tá aqui, ó, API docs, try, execute, aqui, ó, ele mostra tanto a lista de produtos quanto a máquina que recebeu a requisição, no caso ele vai mostrar o pod, cadê? Tá aqui, ó, o mesmo nome do pod, e aqui eu posso fazer um cadastro, aqui, ó. Vem nesse cara e executa a instalação. Beleza, ó. Fiz aqui a inserção e aqui eu executo. Tá listando, ó, junto com o nome também. Agora eu vou fazer um teste aqui, ó. Vou pegar aqui o meu deployment, vou botar 10 pods e vou aplicar aqui a minha API. Alterei, ele vai alterar também lá a quantidade, kubectl get pods, e ele vai criar aqui os pods para mim. Você vê que já tem alguns. Se eu atualizar aqui a URL e fizer aqui a listagem novamente, aqui, ó, já muda o pod que vai me atender. E aqui mesma coisa. Vou fazer aqui várias vezes. Ele vai mudando para mim. Então aqui é a minha aplicação rodando no AKS. Para rodar no Kind, tem um detalhe muito importante. Eu até guardei aqui o arquivo por conta disso. Eu coloquei aqui, ó, o container port para a porta 30.000. Por que isso? Porque como eu estou utilizando o meu Kind e ele está rodando local, eu preciso fazer um bind da minha porta lá que vai funcionar como node port. Você lembra que o node port ele expõe, mas ele faz o bind com aquele range de portas de 30.000 até 32.767? Então eu preciso colocar aqui especificamente a porta. Só que no service aqui eu não tenho especificado, certo? Eu não tenho especificado aqui a porta para ele utilizar. Então ele vai criar ali uma randômica. Você vê que aqui, ó, quando eu executo kubectl get services, ele me mostra aqui, ó, a porta que ele pegou randômica do node port 31.744. Porque mesmo eu criando um tipo load balancer, ele cria um node port por baixo também. Então eu tenho aqui a exposição da porta. Para eu configurar a porta que eu quero utilizar, nesse caso do service, eu boto aqui, ó, node port, boto 30.000. Aí eu vou especificar, ó, eu quero que use esse node port. É claro que você não pode ter dois services utilizando a mesma porta, porque senão vai dar problema. Então, para testar no Kind, eu vou vir aqui e vou mudar, ó, Kind set current cluster e vou executar novamente. Executar aqui apply mongodb kubectl get pods. O meu container está sendo criado. Cadê? Está criando ali. Vamos ver o service, kubectl get services. Também criou aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu vou pegar o pod, já está rodando. E agora eu vou aplicar o da API. Pegar aqui o da API e vou aplicar. Ó, kubectl get. Eu posso dar aqui um get all, que eu vou pegar todos os objetos. Aqui, ó. Ele vai listar tudo para mim. Aqui, ó, todos os containers estão rodando, ele tá criando. Você vê que aqui, ó, eu não mudei lá o load balance, ele fica aqui como pending. Mas pra gente não tem problema, ele só vai tentar achar o IP, ele vai tentar pegar o IP, não vai conseguir, porque eu não tenho um serviço que me forneça isso. Mas aqui, ó, a porta 30.000 tá funcionando. Se eu vier aqui e colocar localhost 8080, lá, ó, já veio aqui com a URL, eu boto aqui API-docs, tá lá funcionando a minha API.
agora utilizando o kind. Aqui, ó. Listando, tanto que não tá aqui com o cadastro. Tá vendo? Tá aqui, mas tá aqui funcionando. Ah, agora que ele listou. Tá aqui funcionando de boa. E agora eu também consigo fazer com o meu ambiente on-premise, que também tá aqui, ó. Vem aqui, pego aqui o meu Kubernetes, vou jogar agora o set current cluster para o meu on-premise. Se eu executar aqui kubectl get pods, eu não tenho nada, mas eu vou aplicar aqui. No caso, eu vou botar K8s, o MongoDB. Olha lá, ele aplicou o MongoDB, kubectl get pods. Tá lá, começou a criar. Vou esperar ele levantar aqui. Vamos dar uma olhada no get all, kubectl get all, que eu listo tudo. Tá aqui criando. O serviço também tá aqui como cluster IP, então ele não vai gerar nada externo. Vamos ver aqui. Tá rodando. Agora eu vou aplicar a minha API. Vamos ver aqui a API. Get all novamente, que aí vai começar a criar lá todos os meus pods, olha lá, tá vendo? Rodando todos os meus pods aqui, pendente. Tá criando. Tá baixando lá a imagem. Vamos dar uma olhada, esperar ele terminar aqui de criar. Ah, começou a criar, vamos dar uma olhada lá no browser. Pegar aqui o IP, deixa eu pegar aqui o IP que eu já não lembro mais qual é. Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui. Beleza, aí eu vou usar aqui a porta 3000, né? Porque eu estou utilizando em um ambiente on-premise. Então vou utilizar o Node Port. Tá aqui, ó. Minha API também funcionando. Tá vendo? Mesma coisa que eu fiz nos outros. Se eu quiser atualizar, eu posso também fazer a atualização. Deixa eu pegar aqui. Pegando o código aqui da aplicação. Deixa eu ver o que eu consigo trocar aqui. Deixa eu mudar aqui o Swagger. Deixa eu... Aqui 1.0. Vamos botar aqui 2.0. Pegar aqui 2.0 e vou criar novamente a imagem. API produto. src. Vou botar aqui docker. Build. -t. Deixa eu pegar aqui a imagem. Nome da imagem. Tá aqui. Vou botar aqui no caso V2. Ele vai fazer o build da imagem. Agora eu vou subir aqui, kubectl e kubectl docker push. Vou botar aqui V2 para subir a minha imagem. Foi. Agora eu posso aplicar aqui a V2 meu Kubernetes. Vou sair aqui da pasta. Estou aqui na K8s. kubectl, apply, -f, K8s, API, aplicar aqui, olha lá, ele alterou, kubectl, get pods, olha lá, está terminando e criando aqui os novos para mim. Se eu for lá na tela, dá um refresh, ele ainda está trocando lá, mas em algum momento aqui vai mudar para o 2.0. Quando terminar a instalação, a criação dos meus pods. Vamos ver aqui, está terminando. Já está com todos rodando. Vamos fazer o refresh aqui, ó, já foi, 2.0. Então, é assim que eu faço o deploy da minha aplicação, do meu cadastro de produtos, minha API de cadastro de produto, nos 3 ambientes. Então, aqui a gente criou o nosso deploy da aplicação do zero até o Kubernetes. Quanto conteúdo e quanto aprendizado nessa semana, não é verdade? A partir de agora, o seu primeiro passo em busca do domínio do Kubernetes já foi dado.
Não tem como você desver. E você só vai deixar de dominar o Kubernetes se não seguir em frente, certo? Existem muitas outras funcionalidades da ferramenta para serem estudadas. Só que ficaria inviável eu condensar todo o meu conhecimento em um mini curso só com 3 aulas. E agora que você deu seu primeiro passo e sabe da importância de aprender o Kubernetes o quanto antes, eu vou te mostrar os próximos passos para acelerar o seu processo de domínio do Kubernetes, te levar para um outro nível profissional e principalmente evitar os erros desnecessários e desperdícios de tempo e de dinheiro. Lembra que eu falei na aula passada que muitos profissionais me procuravam pedindo ajuda para encurtar a curva de aprendizado e de transformação? Pois então, pensando em atender essa demanda, eu criei a formação KubeDev, um treinamento do básico ao avançado em Kubernetes, servindo inclusive como material de estudo para a prova de certificação de desenvolvedores de aplicações no Kubernetes, o Certified Kubernetes Application Developer, ou CKAD. O objetivo dessa formação é justamente passar tudo o que eu sei sobre Kubernetes e as ferramentas que são relacionadas, caminhando junto com os meus alunos para que as suas carreiras sejam transformadas, assim como aconteceu comigo, porém evitando a perda de tempo e dinheiro que eu tive para aprender essa tecnologia. Então, a formação KubeDev é o treinamento online e completo de Kubernetes, que vai permitir que você suba o seu nível profissional e se torne um dos perfis mais desejados no mercado de TI, com a habilidade de entregar aplicações escaláveis de alto nível que não caem utilizando Docker e Kubernetes. As aulas são 100% online e com isso você vai conseguir assistir no seu tempo, a qualquer hora e em qualquer lugar que você tenha acesso à internet. O acesso ao conteúdo da formação é vitalício, ou seja, depois que você adquirir, você pode e deve revisitar quantas vezes forem necessárias. Não tem prazo, não tem limite de acesso ao conteúdo. E o melhor, você recebe as atualizações e os novos conteúdos acrescidos nas novas turmas que forem sendo formadas. É isso mesmo, você vai receber conteúdo novo e atualizado sem ter que desembolsar nem mais um centavo. Quanto ao conteúdo da formação, é bastante completo, desde os conceitos básicos de containerização e Docker até conteúdos avançados de Kubernetes, como monitoramento e criação de pipelines CI/CD. E o mais importante é que você não aprende apenas a subir uma aplicação Kubernetes e operar a tecnologia, mas você também passa a entender as melhores práticas para otimizar essas aplicações para que elas se beneficiem do ambiente e performem cada vez melhor, além de ser capaz de estabelecer a integração entre as equipes de desenvolvimento e de infraestrutura. Só para você entender o nível do conteúdo que eu entrego na formação KubeDev, dá só uma olhada no que o Fábio Pereira, que foi aluno da primeira turma, falou. As aulas são entregues na plataforma semanalmente de forma progressiva, proporcionando assim um amadurecimento do seu conhecimento sobre a tecnologia e evitando o excesso de informações ao mesmo tempo. E como eu disse, você consegue assistir em qualquer lugar e hora com acesso à internet, no seu tempo, e rever as aulas quantas vezes for necessário. Mas Fabrício, eu não tenho dinheiro para investir em um curso agora, ou eu não tenho tempo para me dedicar a uma formação dessas. Essas são questões bastante frequentes, mas vamos pontuar algumas coisas. É justamente quando o dinheiro e o tempo são escassos que a gente precisa fazer algo diferente do que estamos fazendo, não é verdade? Não existe resultado diferente se as ações são as mesmas. Existe uma frase em inglês que eu gosto bastante que é "If in trouble, double". Ou seja, se você tá com algum problema, dobre o seu esforço no caso. E cara, é muito difícil sobrar dinheiro, mas sua evolução profissional
precisa ser sempre uma das suas prioridades. Então reveja as suas prioridades de gastos e de tempo e nunca deixe faltar qualquer um desses para sua capacitação. Afinal, nas carreiras de TI, quem não se atualiza perde espaço no mercado. Além disso, é importante deixar bem claro que o preço que se paga por não ter o conhecimento necessário para alcançar aquela vaga dos sonhos e não estar alinhado às exigências do mercado é muito mais caro do que qualquer treinamento disponível. E olha, muitas das vezes o problema que vivemos é justamente a solução para alcançarmos objetivos maiores. Me diz aí, quantos apertos você já passou e, em razão da necessidade, conseguiu contornar? Eu preciso te lembrar que, por conta da pandemia, as empresas tiveram que migrar com urgência para a cloud, fazendo as oportunidades de trabalho nessa área explodirem. Portanto, o seu despreparo para aproveitar esse momento pode te custar muito caro. Como eu falei antes, quanto mais cedo você dominar o Kubernetes, maior vai ser a sua chance em relação à maioria dos profissionais de TI, já que, por enquanto, essa habilidade ainda é considerada um grande diferencial, mas daqui a algum tempo vai ser considerado uma habilidade básica. Você pode até tentar dominar o Kubernetes sozinho, mas isso certamente vai te consumir muito tempo entre erros e acertos para que você seja capaz de atender às demandas do mercado. Ou você pode fazer como o Henrique, aluno da segunda turma KubeDev que eu te apresentei na aula passada. Comecei a ter um contato com Kubernetes, porém, assim, como eu não tinha uma base, né, não tinha um fundamento ali, era meio que Ctrl+C, Ctrl+V. Tentava entender ali, vai pela intuição, pesquisa uma coisa no Google. Só que, assim, dessa forma, você não sabe o que a ferramenta pode oferecer, né, porque você não tem o embasamento, né. Com o KubeDev, eu tive a oportunidade de ser mais que um simples desenvolvedor, que está me abrindo portas para me tornar um arquiteto nos próximos anos aí. Eu andei um patamar a mais em desenvolvimento. Saí de um simples desenvolvedor sênior que tinha um contato muito baixo com containerização, que nunca tinha colocado a mão na massa com Kubernetes. Agora está sendo um desenvolvedor que tem conhecimento profundo de containerização e Kubernetes, que estou preparado para lidar com qualquer coisa em Kubernetes. Se eu não tivesse estudado isso, assim, eu não conseguiria ser o head desses projetos. Eu não ia conseguir ter a visibilidade que a gente conseguiu com esses projetos, assim, profissionalmente, para mim, né, fez uma diferença muito grande. O meu compromisso é com o seu real aprendizado e a sua transformação. Não me interessa jogar um monte de conteúdo no seu colo de uma vez só, sem que eu possa garantir que você realmente assimilou aquele conteúdo. Portanto, a formação KubeDev foi estrategicamente montada para que em 6 semanas você consiga absorver um conteúdo que vai do básico ao avançado, com um tempo entre cada um dos módulos para praticar e tirar as suas dúvidas. Agora me diz aí, você consegue se imaginar como um profissional reconhecido como merece? Tendo acesso às melhores oportunidades de emprego, com projetos mais desafiadores e remunerações muito melhores? Bom demais, não é? Mas, para isso acontecer, você precisa de muita dedicação e comprometimento com os seus estudos, e mão na massa, como foi o caso do Luiz, aluno da 4ª turma que conseguiu dobrar o seu salário em um ano, com consecutivos aumentos através do reconhecimento das suas habilidades, tendo o Kubernetes sendo um grande diferencial. Portanto, se você não quer perder mais tempo e quer acelerar o seu processo de transformação com esse método, que comprovadamente funciona, além de ter o meu acompanhamento e apoio durante toda a sua trajetória, a formação KubeDev é para você. Sinceramente, eu queria muito que tivesse um KubeDev quando eu comecei a estudar o Kubernetes. Certamente teria me poupado muitos meses e acelerado a transformação da minha carreira. Até aqui já está bem legal, não é?
mas ainda não acabou. Como se já não fosse suficiente todo o conteúdo abordado no KubeDev, eu disponibilizo alguns bônus que vão potencializar muito os seus conhecimentos. São eles: Traffic, que é uma ferramenta de gerenciamento de rotas bastante utilizado no Kubernetes; Cert Manager, importantíssimo para o gerenciamento de certificados de segurança HTTPS no Kubernetes; construção de pipeline CI/CD com Jenkins para garantir uma automação no processo de entrega das suas aplicações, além de um super curso de observabilidade, onde você vai aprender a utilizar o Prometheus, que é uma ferramenta incrível para coleta de métricas e monitoramento, OpenTracing e Jaeger para rastreamento entre as aplicações, FluentBit e Lock para a coleta e centralização dos logs, e para completar, você vai aprender a utilizar o Grafana para criar dashboards irados para visualizar todos esses dados. E como eu vou tirar as minhas dúvidas? Então, além do acesso vitalício ao conteúdo da formação e os bônus, você também recebe 1 ano de suporte. Assim que você ingressar no KubeDev, você vai receber o acesso de uma comunidade exclusiva dos meus alunos, onde você vai poder tirar dúvidas sobre os conteúdos da formação e também da sua experiência no dia a dia. Lembra que eu falei da força do grupo e da comunidade no processo de aprendizado? Então, no KubeDev, você tem acesso a uma comunidade extremamente rica e qualificada, uma vez que você vai estar próximo de pessoas com o mesmo objetivo que você, compartilhando as suas experiências e conhecimentos sob diversas perspectivas diferentes. Além disso, são realizados 6 encontros em videoconferência, onde eu também tiro dúvidas e acompanho de perto a evolução dos alunos. Veja bem, atualmente eu não vendo consultorias e mentorias, sejam elas individuais ou coletivas. Esse é um serviço oferecido exclusivamente aos alunos do KubeDev, de forma gratuita e que não pode ser comprado por fora. Você deve estar se perguntando quanto uma formação alto nível como o KubeDev, que te coloca em um outro patamar profissional no mercado de trabalho, custaria, certo? Então, o acesso vitalício a todo o conteúdo da grade da formação, mais uns bônus, já valeria no mínimo uns R$5.000, certo? Sem contar o meu acompanhamento durante todo o seu aprendizado. Na verdade, eu tenho certeza que se eu colocasse à venda só o meu acompanhamento, muitas pessoas e até empresas comprariam. No entanto, eu não vendo consultoria ou mentoria separadamente. Então, esse bônus não tem preço. Somente os alunos do KubeDev têm acesso. E para ter acesso ao melhor que eu posso te oferecer, você vai precisar investir apenas 12 parcelas de R$ 175,08, ou R$ 1.797 à vista. Muito bom, não é verdade? Por menos de R$ 6 por dia, você tem a oportunidade de transformar a sua carreira e alcançar oportunidades incríveis de trabalho. E eu tenho tanta certeza que você vai gostar da minha formação que eu vou jogar todo o risco do seu investimento nas minhas costas. Ou seja, se em 15 dias, a partir da sua aquisição, você não gostar do conteúdo ou achar que a formação não é para você, ou por qualquer outro motivo, eu te devolvo 100% do seu investimento. Beleza, Fabrício, e como eu faço agora para adquirir a formação? Bom, se você ficou interessado em fazer parte dessa formação, na próxima segunda-feira, às 8 horas da manhã, eu vou abrir as inscrições para a próxima turma da formação KubeDev. E se você ainda tem alguma dúvida, nesse mesmo horário eu vou publicar um vídeo explicando o que você precisa saber para se tornar meu aluno. Nesse vídeo, você vai ver todo o conteúdo do curso, a duração proposta, a forma que é entregue, como você vai receber o acesso ao curso, forma de pagamento, bônus, garantia, enfim, tudo mesmo. Uma coisa bastante importante que eu tenho que te lembrar é que eu abro as inscrições para a formação pouquíssimas vezes por ano, para que eu possa realmente me dedicar a cada turma formada. Pois, como eu já expliquei, o meu compromisso é com o real aprendizado e transformação dos meus alunos. Portanto, se você perder essa oportunidade agora, eu não tenho como te dar uma previsão de data para abertura de uma nova turma, nem garantir
que ela tenha esses mesmos bônus e condições de preço e garantia. Além disso, eu preciso te dizer que mais de 3.000 profissionais de TI se inscreveram para participar dessa semana CubDev e possivelmente vão estar interessados em adquirir a formação, fora a lista de espera formada entre a abertura de uma turma e outra. Portanto, caso você tenha interesse em ser um CubDev, sugiro que você não deixe para adquirir o treinamento na última hora, pois é possível que eu tenha que fechar a turma antes do término do prazo de inscrições, para que eu garanta um suporte de qualidade aos meus alunos. E antes de finalizar esse vídeo, eu quero te agradecer por ficar comigo até o final da semana CubDev e te dizer que ainda dá tempo de tirar as suas dúvidas. Portanto, deixa aqui embaixo seus comentários ou no nosso grupo de estudo do Facebook, com as suas dúvidas e sobre o que você achou dessa aula e dessa semana em geral. Beleza? Ah, e se você ainda não acompanha os conteúdos que eu posto no meu canal no YouTube e no Instagram, não perde tempo. Se inscreve agora no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma aula sobre Kubernetes e outras soluções DevOps. E me segue no Instagram, que eu vou te dar várias dicas super valiosas. Só clica nos botões aí embaixo. A gente se encontra na segunda-feira. Quando eu pensei em fazer o curso, a gente discutia sempre. Eu já trabalhava em alguns cenários com Kubernetes, porém era aquele conhecimento forjado ao fogo. Nesse momento de crise, eu acho que eu não poderia deixar de aprender aquilo, inclusive porque a gente tem que ter uma meta de aprendizado. A gente precisa fazer. Eu trabalho com 2 clientes no norte do país, os 2 trabalham com OpenShift. O OpenShift é uma das plataformas principais de Kubernetes hoje. E, cara, na boa, foi o curso que começou a me dizer, pô, isso está quebrado, porque isso aqui é o deployment que está errado. Entendeu? Então, mas isso aqui está acontecendo. Não, pronto, tive um problema lá de certificado. Pô, mas o certificado não está funcionando e na minha máquina funciona. Como é que um negócio com container eu posso abrir a minha boca e dizer na minha máquina não funciona? Aí eu fui provar por A mais B aos caras, eu disse, bicho, tem alguma coisa errada na camada de gerenciamento dos certificados. Não é na aplicação. Depois de várias guerras, depois de quase um mês, o pessoal de infra verificando a configuração do próprio OpenShift, eles chegaram e disseram, realmente, a aplicação tinha batido. Então, foi dentro do curso, quando falou sobre certificado, como falou das configurações, que eu consegui embasar uma defesa arquitetural. Nessa hora, eu olhei para trás e disse, pô, eu era doido porque eu tinha pago esse curso. Numa época dessa, não sei o que, eu disse, bicho, na boa, a paz que me deu sobre essa postura, a postura que eu tive para fazer esse curso e seguir à frente, velho, foi profissional. Dentro de um cenário de desenvolvimento hoje, assim, você não consegue ser diferenciado se você não tem uma certa uma especialização. Então, assim, você saber de Kubernetes, bacana, daqui a pouco todo mundo vai conhecer. Conhecer não é suficiente, entendeu? Você tem que realmente saber o que é aquela coisa, entendeu? Pô, o Kubernetes é o quê? Foi feito para quê? Como é que eu uso? Né? Quais são as boas práticas? Como é que o mercado vem reagindo? Então, tudo isso, todas essas perguntas, o curso te dá. O que está acontecendo no mercado é que os profissionais de Kubernetes estão sendo forjados ao fogo. Então, assim, você vai passar maus bocados, entendeu? Por quê? Porque, cara, não tem como bater. A gente tem documentação, a gente tem as coisas. Eu acho a documentação do Kubernetes perfeita, entendeu? Mas não tem didática, cara. Ele é um texto frio, então, assim, às vezes você não consegue entender qual é a abordagem do cara, entendeu? Então, assim, a gente tem mais uma coisa que a gente tem dentro de um curso com um profissional é justamente o acelerador, o facilitador de trazer e fazer a ponte, entendeu? Dessa documentação com a realidade. Quando eu fiz o curso, eu fui buscar realmente o histórico do Fabrício, quem era o Fabrício, qual era a bagagem que ele tinha, onde era que estava envolvido, entendeu? Então, assim, eu tive o prazer de conhecê-lo
pessoalmente, passei mais de um mês trabalhando todo dia lá colado com o Fabrício, mas o encurtador que você tem quando você pega cenários, desde o pequeno ao grande, é muito foda. Ele vai te mostrar um cluster na tua máquina para tu desenvolver e crescer. E ele vai te mostrar como levar esse clusterzinho à produção. Ele vai ser a base, não vai ser o mesmo cluster, mas ele vai mostrar passo a passo quais são as preocupações e as indicações que você vai ter que fazer para chegar e elevar esse cluster à produção. Eu vejo que o investimento que a gente faz é bem baixo quando a gente pega os contextos que a gente vai ter o acompanhamento, galera. Eu acho que o maior ponto que a gente tem é o acompanhamento que a gente tem, porque você, durante o curso, você vai montar o seu cluster e quando você estiver montando o seu cluster, você vai bater cabeça e você vai estar ali, não só com o Fabrício, entendeu? Então, assim, Fabrício é toda a fonte do conhecimento de Kubernetes, mas você vai estar fazendo uma troca muito foda com toda a turma. A troca lá é importantíssima. Se eu tenho uma dúvida hoje que não foi abordada num tema, cara, tá lá, entendeu? A gente tem os conteúdos, o conteúdo tá lá, vitalício e sendo atualizado. Desde 2016, né, que eu tô trabalhando como DevOps Engineer, né? Sempre fui de infra mesmo. Mas nesse mundo de cloud, cultura DevOps e tal, foi de 2016 para cá mesmo. Tá? Ano passado eu usei um serviço da própria AWS, né? Ele é um orquestrador de container. Ele faz a mesma coisa que o Kubernetes, né? Ele tem o mesmo papel do Kubernetes, né? Só que ele não é tão completo quanto o Kubernetes, né? Eu usei o serviço ECS. Eram mais ou menos umas 15 aplicações lá. O problema que eu vi no ECS é que ele não é tão inteligente quanto o Kubernetes. Meu primeiro contato com o Kubernetes foi em 2018, cara. Mas foi mais para teste, entendeu? Para saber como funcionava e tal, né? E assim, mas eu tava muito por fora ainda, cara. Foi mais por curiosidade. Eu cheguei a fazer até um curso depois, né, e tal. Esse primeiro curso que eu fiz, cara, ele não me agregou muito. Eu acho que muita coisa ficou de fora, entendeu? O curso era mais ensinando como subir a sua aplicação no Kubernetes. Era isso. Não era como o Kubernetes funciona, o que é um deployment, o que é um scheduler, sabe? O que é um job, o que é um HPA, para que ele serve, quando você vai precisar dele, sabe? Não teve essa informação no curso, né, cara? E no seu curso, cara, esse foi o diferencial. Eu vi um mar de possibilidades ali, cara. Eu aprendi muita coisa ali. Não tive nenhuma dificuldade, tá? Nenhuma mesmo. Eu acho que você fala o português bem claro, tá? Zero dificuldade. Deixa eu até aproveitar para falar, porque tem muita gente que pensa que o seu curso ele é só para desenvolvedor. Eu sou de infra e, cara, eu aprendi muita coisa lá e foi com esse curso que eu consegui me virar, né, num ambiente de produção que tinha Kubernetes. Então, assim, ó, não é só para desenvolvedor. Cara, no meio da formação, eu comecei a ter contato com Kubernetes e eu tive que cair dentro, cara. Eu tive que mergulhar a fundo mesmo, entendeu? Porque, assim, eu era o sênior da equipe, entendeu? E quando eu cheguei, cara, ninguém sabia de Kubernetes. Essa empresa ela tem muitos clientes. Precisava escalar isso, né? Para que todas as aplicações, né, aguentassem o tráfego que a gente esperava, né, no dia da Black Friday. Essa Black Friday foi diferente porque foi o meu primeiro contato com Kubernetes em produção, né? E, cara,
Eram muitas aplicações. No dia da Black Friday, tava rodando 500 e poucos pods, mais ou menos 300 aplicações, eu acho, cara. Era muita coisa. 500 mil de requests por minuto, cara. Foi uma parada bizarra. Na semana da Black Friday, né, a gente não teve nenhum problema, tá? E a gente tava esperando que acontecesse algum problema, sacou? E não aconteceu nenhum problema, e isso assustou a gente. Eu que agradeço, né, cara, por me convidar, né, para dar esse depoimento, né, e até incentivar, né, outras pessoas a investirem, né, o tempo delas, né, nesse curso, porque vai valer muito a pena, cara.